Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para comentarmos as questões de Geografia do Brasil da prova da GV Economia 2010. Né? A prova apresentou uma distribuição equilibrada, né, das questões de Geografia Geral do Brasil, e eu vou comentar a partir da questão 69, né, que começa falando de paisagens vegetais, né, fala da vegetação da região conhecida como Meio Norte. Meio Norte é uma das sub-regiões, né, do Nordeste brasileiro, e é justamente a região mais a oeste da região Nordeste. Ela faz fronteira com a região Norte. Então, o que caracteriza muito bem essa região é a transição climática, né, entre o clima do interior do Nordeste, que é o semiárido do sertão nordestino, e o clima equatorial da região Norte, da região amazônica. Então, o Meio Norte ele se encontra numa passagem, né, numa transição entre um clima muito úmido da Amazônia e muito seco, né, do semiárido. Então, essa vegetação ela se adapta a esta área específica, então ela é classificada como uma vegetação de transição, e aí que aparece a cobertura da Mata dos Cocais, né? E a única alternativa que falava em Mata dos Cocais era a alternativa C, né? E especificamente falando que ela é uma vegetação de transição, né, para a Amazônia. Portanto, você sai do Nordeste, sai do semiárido, do sertão, vai para a Amazônia e na passagem aparece a Mata dos Cocais, na região Meio Norte, né? Alternativa C. Pessoal, a questão 70, ela trabalha a comparação de dois mapas do Brasil, né, com as divisões dos seus estados, né, e o tema são os cursos de pós-graduação no Brasil, para mostrar a expansão, né, do sistema do ensino superior e nessa última década. A questão era simples, era uma leitura, o único cuidado específico é que a legenda do mapa de 2000 e a legenda do mapa de 2009 apresentam as mesmas achuras, as mesmas cores, mas os valores de cada uma delas são diferentes. Então, quando você olha, por exemplo, no mapa de 2000, a cor cinza mais escura, né, ela também vai estar presente no mapa de 2009, só que os valores são diferentes. Então, a atenção devia estar muito presa a isso, né? Na comparação, levando esse cuidado extra que a gente chama a atenção aqui, nós poderíamos verificar que a alternativa correta, que é a letra C, ela fala que a região centro-oeste, então, portanto, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, todos eles tiveram aumento, né, no número de cursos de pós-graduação. É só você ir comparando, né? O Mato Grosso passou de, por exemplo, no máximo 9 para no máximo 51, era só olhar a legenda, né, a maneira com que os estados estavam representados, olhar o valor correspondente e fazer uma comparação, né, com esse cuidado de que, apesar das cores e das achuras serem as mesmas dos dois, os valores eram distintos, tá, ok? Então, questão 70, alternativa C, região centro-oeste. Tá? A questão 71 fala da Amazônia e fala das atividades econômicas associadas ao processo de povoamento e exploração econômica da região. E ele coloca, né, ou ele pede pelo menos, que se marque a alternativa que respectivamente marque, né, a atividade econômica importante para a primeira metade do século XX, isso poderia até ser finalzinho do século XIX, início do século XX, que a gente sabe que foi o ciclo da borracha, a extração da látex, né? Depois ele pede no período da ditadura militar, isso já bem mais tarde, quase 50, 60 anos após a primeira fase, né? Aí é lembrada a Zona Franca de Manaus, a criação em 1967 do Polo Industrial de Manaus, através de uma série principalmente de incentivos fiscais à região, e as atividades ligadas mais à primeira metade do século XXI, nem tanto, né? Elas começam até, na verdade, no mesmo período da criação da Zona Franca, que é final dos anos 60, início dos anos 70, quando haviam os programas, né, de política de integração da Amazônia à economia nacional, principalmente através da mineração, principalmente após a descoberta e início da exploração da reserva mineral de Carajás, né, no estado do Pará. Então, a alternativa que apresentava isso na sequência, né, alternativa A, exploração da borracha, Zona Franca de Manaus e mineração, né. Tendo identificado já a questão da borracha, né, a questão estava liquidada, porque só a alternativa A começava por aí, ok? Questão 72, outro mapa, né? A gente tem uma quantidade, né, uma riqueza bem considerável de recursos visuais, principalmente nos mapas aqui na parte de Brasil.
E o mapa era colocado ali direto, algum fenômeno representado, analise o mapa e responda. Entre todas as opções, né, a resposta certa era a distribuição da atividade industrial. Por que a gente chegava nisso? Olhando o mapa, a gente percebe que o fenômeno representado está concentrado na região sudeste, principalmente na faixa litorânea, né? E aí a gente vê algumas manchas também nessa faixa para o sul do Brasil, em menor escala na região nordeste. Nordeste, sudeste e sul, faixa litorânea e pela ordem de quantidade, sudeste, sul e nordeste, é atividade industrial, né, que vai se interiorizando mais tarde, principalmente no final dos meados para frente dos anos 70, principalmente nos anos 80, com a dispersão das indústrias pelo território brasileiro, né? Então a gente vê a concentração na faixa litorânea, principalmente no sudeste. Depois, a dispersão para o interior do São Paulo, seguindo, né, a malha rodoviária, o crescimento das cidades médias, hoje em dia muito em destaque, né, um crescimento para o sul do país, principalmente após a criação do Mercosul, viabilizando um mercado até supranacional, o crescimento de metrópoles né, do Nordeste, principalmente Fortaleza, Recife e Salvador, e o surgimento na Amazônia, né, de metrópoles como Belém, Manaus e de novas áreas de industrialização no Centro-Oeste, que correspondem às áreas do agronegócio, né? Então, o fenômeno representado no mapa, alternativa B, na atividade industrial, né? A questão 73 parte para o tema de urbanização, mas também muito direta. Ela quer que você associe o processo de metropolização no Brasil. Bom, a questão aí não é nem tanto você identificar o que a metropolização pode causar, ou pode ter como consequência, que é a primeira parte de cada alternativa, né? Por exemplo, a letra A fala em segregação socioespacial. Bom, a metropolização vai apresentar isso, né? Fala em terceirização, né? Indiretamente ela até aparece. Sustentabilidade não é uma coisa associada a crescimento urbano, né? Conurbação, tá? Impossível separar os dois, e especulação, não fundiária, mas especulação imobiliária, seria a expressão mais adequada à questão urbana, né? Então, assim, a gente pode até ficar entre uma ou outra alternativa, identificando o fenômeno associado à metropolização, mas as justificativas é que vão ser fundamentais, né? E aí, então, a alternativa D, que fala na conurbação, né, que é a união de duas ou mais manchas urbanas a partir da ocupação mais intensa e completa da superfície, né, da área que forma a metrópole, né, e ele justifica que isso vai gerar dificuldade de gestão ambiental. A gente sabe que a gestão ambiental não, né, gente? A gestão territorial. O território da metrópole não tem uma administração comum. A administração é de municípios. Então, se há um problema de transportes na região metropolitana, ele é tratado no âmbito de cada município. Poderão existir políticas diferenciadas, né, em cada município, não tratando da totalidade da região metropolitana. Aí, então, está a grande dificuldade, né, gerada pelo processo de metropolização. Alternativa D, na número 73. Bom, a 74, né, quem acompanhou as nossas aulas, quem está habituado aos nossos exercícios, é uma questão clássica de massa de ar, né? Bateu o olho, já identificava as 5 que atuam no Brasil, né? E a gente sabe que das 5, sempre uma que merece muito destaque é a massa polar atlântica, porque é a única massa fria que atua no Brasil, né? Massa polar que traz uma série de consequências na sua passagem, e aqui ele citava uma delas, né? Que é a formação do fenômeno da friagem. Fenômeno típico da região amazônica, né? Uma região que é quente o ano inteiro, a única forma dela apresentar queda de temperatura, né, é quando a massa polar chega, né, pelo sul do Brasil e penetra pelo interior do país, atravessando as áreas mais baixas, mais planas, sem barreira de relevo, e ela consegue levar o seu ar frio até a região equatorial, provocando aquilo que marca a friagem, a queda brusca, acentuada da temperatura. Tá? Questão clássica, simples, bem objetiva, alternativa E, que marcava o número 5 correspondente à localização da massa polar. E a última questão de Brasil nessa prova, né, falava da mata ciliar ou mata-galeria, né, que é aquela vegetação que acompanha o traçado dos rios, o seu leito e as proximidades dele, né? Qual que é a função da mata ciliar?
Né? Então você poderia lembrar, né? A mata ciliar, você lembra de cílio, cílio protege a vista, a mata ciliar protege o rio. Então é a preservação, né, do recurso hídrico. A primeira alternativa a primeira afirmação já colocava um aspecto desse tipo, né? Diz que a mata ciliar diminui o assoreamento. Sim, ela protege o leito do rio, os barrancos do rio, a encosta, ela diminui a erosão e reduz o assoreamento. A número 1, correta. Tá? A número 2 diz que mantém o estoque da informação genética. Ela é uma mata bem diversificada. Então, a biodiversidade da mata ciliar é muito grande, né? E ela preserva, porque normalmente próximas às áreas com recursos hídricos são áreas onde a expansão agrícola se estende. Então, se você preserva a mata ciliar, você preserva a biodiversidade numa área agrícola que, pelo contrário, né, acabou reduzindo essa cobertura vegetal. Então, a 2 está certa também. Na 3, relacionada com a número 1, né, que diz que reduz o assoreamento, então a 3 dizia, retém água. A vegetação retém a água, vai menos sedimento para o leito do rio, reduzindo o assoreamento, né, permite uma infiltração lenta e gradual, que também vai alimentar o lençol freático, né. Perfeito, número 3, corretíssima também. Tá? A 4 é que gerava, então, o desempate entre as possibilidades que estariam entre a alternativa D e a alternativa E. E a 4 foi muito, né, clara e muito fácil de identificada. Diz que a mata ciliar expulsa os animais silvestres para as áreas agrícolas. Gente, está indo na contramão isso, né? Tá? Você tem lá a mata ciliar, se a agricultura vai avançando e tirando a vegetação ao redor, os animais silvestres vão se refugiar na mata ciliar. É um lugar de refúgio, de proteção. Não ela está expulsando. Né? Não é a vegetação nativa que expulsa os seus animais, é a ação humana reduzindo o seu habitat que leva esses animais silvestres a se refugiarem nela. Então a afirmação 4 estava errada, 1, 2 e 3 corretas, alternativa D. Né? Uma prova clara, uma prova que abordou o conteúdo do ensino médio, tranquilo, com bom preparo, né? Com uma calma, nem tanto, até uma certa atenção você poderia resolver isso, porque as questões não complicavam muito, né, a abordagem dos temas. Espero que vocês tenham tido, né, um bom desempenho. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.